então a gente viu a neve caindo. Eu não achei que iria acontecer, porque a outra vez que eu tinha ido pra neve, só nevava lá na montanha, né? Na cidade não nevava. Então, e aí a gente subiu e desceu o teleférico cantando pra Maria. E também pra distrair a gente um pouco dos arrancão que dava, assim, o teleférico. Olá, pessoal, tudo bem? Enfim, em casa, né? A luz não tá muito boa, mas foi a melhor que eu encontrei aqui. Agora são 10:07 da quarta-feira. Acordei hoje 4:30 pra conseguir terminar de arrumar as coisas e desarrumar as malas e tudo, porque a gente acabou atrasando um pouco pra chegar em casa e já conto pra vocês. Então, a última vez que a gente conversou foi na sexta-feira. A gente tinha chegado na quinta, lá nas Dolomitas, né, em Brunico. E aí, na sexta-feira, a gente falou, a Maria tava perto de fazer a soneca dela da manhã e aí depois a gente sairia de casa. Então, logo depois que a gente terminou de conversar, eu abri a janela e estava nevando, então a gente viu a neve caindo. Eu não achei que iria acontecer, porque a outra vez que eu tinha ido pra neve, só nevava lá na montanha, né? Na cidade não nevava. Então, eu achei fantástico, sensacional. Coloquei fotos aí, vídeos pra vocês verem. Então, foi muito legal e a gente conseguiu mostrar pra Maria isso. Inclusive, ela ir lá e sentir a neve caindo. Foi muito bom. E aí, nesse dia, né, na sexta-feira, a gente decidiu ir pras montanhas, tá? Então, a gente tava muito perto. Tipo, 2 quadras da montanha, que depois eu descobri que é uma estação de esqui muito boa lá, né? Então, tipo, tem vários daquele... Como chama? Daquele negócio que leva você, né? Não é um bondinho, teleférico. Vários teleféricos que se juntam lá. E aí depois eu vi o mapa e de fato eles constroem bastante coisa. Tipo, tem parque de neve, tem um monte de coisa. Mas tudo relacionado a esqui. A gente não esquia, então no caso a gente só foi visitar. Então a gente comeu, né? Tinha um restaurante lá, a gente comeu uma comida meio alemã, tipo um bife à milanesa com batata frita, porque essa cidade que a gente tava era tipo a última antes de chegar na Áustria. Então tinha muito essa questão germânica ali na cultura deles, na comida principalmente. Então a gente comeu isso, o Danilo tomou uma cerveja pra dar uma esquentada no corpo pra gente conseguir subir. E aí a gente subiu e é muito alto. É tipo 2.000 e sei lá quantos metros, então não chegava nunca. E aí a gente subiu e desceu o teleférico cantando pra Maria. E também pra distrair a gente um pouco dos arrancão que dava, assim, o teleférico. E do fato de estar muito alto, porque a gente conseguiu ver lá de cima e realmente estava muito alto. E aí a gente chegou lá em cima, a Maria tava sem touca, lembra que eu falei que ela perdeu? Pois é. E a gente também tinha perdido os óculos de sol. E aí a gente chegou lá em cima, tinha uma lojinha, a gente comprou os óculos de sol novo pra gente. Uns bem de neve mesmo, mas tá bom. E a gente comprou a touquinha pra ela ficar protegida. E é isso, daí a gente ficou lá um pouco e tal, aí a gente, tá bom, vamos descer. E aí, é isso. E aí a gente ficou curtindo o hotel, tá? Então no sábado a gente curtiu o hotel, então tinha piscina aquecida, tinha brinquedoteca. Vou colocar foto aqui pra vocês também. Então a gente conseguiu passar bastante tempo com ela fazendo alguma coisa que na viagem inteira a gente meio que não conseguiu. Então foi muito bom. No sábado a gente decidiu não ir pra montanha, mas sair um pouco ali na neve também. Então a gente saiu na neve, tinha aras assim perto do nosso hotel e ela ama cavalo, a Maria, né? E aí a gente ficou vendo os cavalinhos lá e tal. Então, inclusive ela tá mexendo, ela já vai acordar. Então a gente foi lá com ela pra fora ver os cavalinhos e tudo mais. E é isso, né? Então no sábado a gente fez isso e aí no domingo a gente começou o nosso retorno. E aí começa a emoção. Então a gente tomou café da manhã, pegamos o carro e fomos até Verona, que dá 2h30 mais ou menos, devolver o carro. E aí a gente esqueceu de abastecer, eu só lembrei 2 dias depois que a gente não abasteceu o carro, enfim, espere a conta, né, no cartão de crédito, mas tá tudo bem. E aí, lá a gente ia pegar um trem de 3 horas até Roma. E aí a gente chegou lá um pouquinho antes, né? Então a gente esperou 1 hora pra pegar esse trem de 3 horas pra Roma. Depois em Roma a gente ia dormir. E no outro dia de manhã a gente ia sair pra Madrid, de Madrid pro Brasil. E aí a gente ainda ia esperar pra chegar, né, na nossa cidade ainda na segunda-feira. Só que, né, no trem, a Maria, a gente já começou a perceber que a Maria, ela tava um pouco agitada, um pouco entediada. Ela acordou, peraí que eu vou lá pegar ela. Pronto, fui lá pegar ela. Enfim, eu tava contando do retorno. Então, no trem, a gente já começou a perceber que ela tava um pouco agitada. Eu levantei com ela, e fui pra lá, e fui pra cá. Os livrinhos que a gente já tinha usado no carro não serviram muito. Agora eu não lembro se ela dormiu ou dormiu bem pouquinho no trem. Enfim, então a gente viu que ela já tava ficando bem cansada. Porque, assim, carro e trem, e avião também, né? Você fica muito entediada no final, né? Porque não tem muito o que fazer, não tem muito o que ver.
E eu achei que o trem, né, a gente ia andar e ver paisagem e tudo, e na verdade, não, né? Tem muito nada pra ver no caminho. Então, enfim, chegamos em Roma bem cansados, e aí a nossa internet não estava funcionando. Porque, na verdade, lá em Brunico ela já não estava funcionando. E aí eu não sei se é porque estava muito perto da Áustria e por isso, sei lá, ou por causa das montanhas. Peraí, filha. Calma. Enfim, e aí a gente chegou lá na estação de trem em Roma e aí a gente não conseguia pedir um Uber. A gente achou um Wi-Fi aberto lá, enfim, aí conseguimos pedir o Uber, só que daí o Wi-Fi caiu. Enfim, conseguimos entrar no Uber e a gente tinha colocado pra ir pro restaurante que a gente mais gostou de Roma, né? Pra gente fazer essa despedida e de lá já ir pro hotel, porque daí a gente já ia dormir. E aí a hora que a gente chega, né, na frente do restaurante, o restaurante está fechado. E aí a gente lembrou que quando a gente chegou em Roma também era domingo e a gente foi jantar lá e o restaurante estava fechado. E aí a gente quis, né, se estrangular, porque a gente não lembrou disso. Porque eu acho que o restaurante de fato não abre, né, no domingo à noite. E aí, enfim, aí a gente não tinha mais internet, não sei porquê, pra pedir o Uber, né, pro hotel, que ficava lá na cidade do aeroporto já, que é tipo um Guarulhos, assim, é em outra cidade, não é em Roma. E aí a gente teve que pedir pra própria Uber que tava levando a gente, mudar lá e fazer, e aí ela deu uma pequena extorquida na gente, pediu pra gente pagar em dinheiro, e nananana, e era a única opção que a gente tinha, a gente falou, tudo bem, vambora. Chegamos lá, aí fizemos o check-in, o hotel era bem perto do aeroporto e ele tinha a van, né, que levava pro aeroporto, então ia ser ótimo. A gente pediu janta lá, mas comeu no quarto. Tomamos banho, tudo, dormimos. E aí nesse dia o Danilo falou, putz, eu acho que amanhã vai ser um pouco cansativo a gente ir de dia, vamos tentar trocar a passagem? E aí eu tentei trocar a passagem, fiquei alguns bons minutos, né, na linha com o pessoal da Ibéria, e eles não conseguiram encontrar nenhum voo que tivesse 2 lugares, né, que a gente precisava, em nenhuma das classes, mesmo se a gente fizesse um upgrade, não teria, antes de terça-feira. Então isso era domingo e o nosso voo era segunda de manhã, e eles encontraram pra gente fazer o voo na terça à noite. E aí teria, né, uma taxa de remarcação e nananã, que seria uma boa grana. Mas enfim, eu falei, tudo bem, vou decidir com o Danilo e te falo. Porque ao mesmo tempo que a gente queria fazer o voo noturno, enfim, pra Maria conseguir ir dormindo e tudo mais, né, não sacrificar ela, a gente também tinha as coisas do trabalho que a gente precisava resolver, que a gente já tinha se comprometido a voltar, né, na terça-feira já está aqui. E aí a gente já tá aqui só na quarta hora do almoço, ou seja, a esse momento a gente ainda não estaria aqui. E enfim, a gente acabou decidindo que iríamos mesmo. Na verdade, eu até liguei de volta pra tentar, né, fazer esse pagamento e ir na terça-feira mesmo. Só que daí, como eu paguei em real e eu tava falando com uma central que era em euro, enfim, eles não conseguiram fazer. Então, no final, a gente decidiu que talvez era melhor voltar mesmo antes. E eu não conseguiria fazer mesmo se eu quisesse, porque a moeda era diferente e aí eu ia ter que esperar o horário que o escritório do Brasil abrisse. Só que daí eu já teria perdido o voo. Enfim, então a gente decidiu que a gente iria, então a gente acordou bem cedinho, tipo 4 horas da manhã. Aqui no Brasil era meia-noite ainda, assim, meia-noite do dia anterior. Oi, meu amor. Vamos trocar de peito. Peraí. Esse não é de mexer. Vamos ver esse daqui pra você mexer. Então a gente foi dormir tipo umas 9, 10 horas e acordou 4 horas. A gente tinha marcado pra pegar a van 4h30, só que a gente não tava pronto 4h30, a van saiu. A gente acabou pegando 5 horas. Mas enfim, deu certo, a gente chegou lá, conseguiu despachar bagagem. Na verdade, o motorista deixou a gente no terminal errado, então a gente teve que pegar a pé, no frio, não sei o quê, um tempão andando pra chegar no terminal certo, mas aí deu tempo. Despachamos, né, a bagagem que a gente tinha e viemos. Então, o voo para Madrid, que deveria ser tranquilo, a Maria dormiu pouco, mas daí ela já acordou e ela já ficou agitada. Mas era um voo rápido, né, de 2 horas, então a gente conseguiu contornar ali a situação, tudo bem. Mas a preocupação com o voo pro Brasil ficou ainda maior, porque no voo que era curto, que a gente achou que ela dormiria, né, porque ela acordou cedo e que seria tranquilo, acabou não sendo. Aí a gente chegou em Madrid e
Aquele aeroporto, gente, eu já tinha comentado com vocês, né? É horrível. O nosso portão pra vir pro Brasil, ele ficava em um terminal que andando era tipo 30 e tantos minutos. Então a gente lá, e aí dessa vez a gente não pegou o carrinho na porta da aeronave. Porque quando a gente foi, na ida, demorou muito pra chegar o carrinho. E como a gente tinha uma conexão apertada, eu falei, putz, se a gente ficar esperando o carrinho, a gente perde a conexão. Então vamos mandar direto pra São Paulo o carrinho. E aí a gente faz, né, essa conexão que é rápida com a Maria no colo. Só que eram 30 horas caminhando. Então eu e o Danilo revezando a Maria, porque, claro, o Danilo tentava levar a maior parte do tempo, mas tinha hora que ela queria vir comigo, então ela vinha comigo. E aí, enfim, chegamos, embarcamos pro Brasil. Dessa vez a gente pegou assentos na janela e no meio, um pouco longe, assim, não era num lugar que tinha espaço no meio. E era o que tinha e é o que a gente veio. Só que a gente deu uma super sorte, inclusive da Ibéria, né? Eu falei pra vocês que eu fui de Ibéria e voltei de Ibéria. Até então eu não tinha nada nem pra elogiar, nem pra reclamar. Mas aí, nesse voo, eu tenho coisas pra elogiar e coisas pra reclamar. Então, o elogio foi que tinha alguns lugares no avião que estavam vagos. Então, a própria aeromoça chegou, tinha uma menina que tava no corredor, né? Na nossa fileira, são 3. E ela falou, olha, como vocês não estão viajando juntos, que tal você sentar aqui desse outro lado? Porque daí eles ficam, né, com um banco liberado, já que eles estão com a criança e com tudo mais. Então ela mesma agilizou e ela fez isso com várias outras famílias, assim, né? Então eu vi que ela teve, né, esse cuidado de deixar todo mundo um pouco mais confortável. Então acho que isso foi super legal. Porque daí, de fato, né, a gente veio em 3 bancos. E aí a gente teve um pouco mais de espaço e conseguimos fazer o voo. O que eu tenho pra reclamar é da chegada no Brasil, que as malas chegaram super rápido, mas o carrinho demorou 2 horas pra chegar. Então a gente ficou lá naquele espaço de bagagens, onde não tem comida, onde não tem praticamente onde sentar, esperando o carrinho da Maria. E aí a Maria já tava cansada, o Danilo cansado, eu cansado, todo mundo com fome e, enfim, a gente não conseguia fazer nada porque a gente tava lá esperando. Então isso foi algo realmente que deu uma estressada grande assim na gente. Mas enfim, falando do voo, continuamos nos livrinhos e tal, só que dessa vez a tela tava bem na cara, assim, porque da vez que a gente foi lá na frente, a gente precisava tirar de um lugar a tela e tal. Dessa vez tava bem na cara. E aí eu falei, bom, não vai ter o que fazer, né? Então vocês sabem que somos 0 telas, mas assim, quando não tem o que fazer, gente, é isso aí. Não é algo, igual eu falei pra vocês da alimentação, né, que vai acontecer pra sempre, tem data pra terminar, então tá tudo certo. Só que o engraçado é que ela não quis ficar na tela, então o que ela quis fazer foi ficar passando, assim, o catálogo de filmes que tinha, né, então ela ficava passando, né, até tirei uma fotinho, porque daí ela ficava em pé e ficava passando, então eu acho que ela gostou mais de ficar em pé passando do que, de fato, da tela. Então foi super tranquilo, isso. E aí ficamos nos livrinhos. Ela também acabou dormindo, graças a Deus. Ela tirou 3 sonecas, até longas, assim, de 1h30, 2 horas. Então, inclusive, eu consegui assistir quase o filme inteiro. Aqui, o nome do filme, que eu achei muito interessante, depois eu vou pesquisar um pouco, porque eu ouvi sem fone, então eu só li as legendas lá, porque eu não queria, enfim, incomodar ela e tal. Mas é aquele do Freud, que a última sessão, que é do Freud com o C.S. Lewis. Então, enfim, achei um filme muito interessante, depois eu vou ler mais a respeito. E é isso, tá? A gente acabou ficando ali no avião, eu levantei com ela alguns momentos, a comida, né, deu tudo certo. Ela comeu, na verdade, trouxeram uma papinha pra ela, e ela não gosta de papinha, ela gosta de comida, mas ela acabou comendo a papinha. Comeu um pouco também da minha comida, que por sorte eu tinha guardado um pouco e acabei dando pra ela. Então, deu tudo certo, tá? No avião, foi melhor do que eu esperei. Eu tinha esperado pior, mas não foi super legal, porque foi bem cansativo ter que ficar distraindo, ter que ficar levantando. E às vezes na soneca, né, teve uma soneca em específico que ela lutou muito contra o sono, né, pra fazer soneca. Então, enfim, chegamos, aí teve esse inconveniente das malas. E aí o nosso voo era 11h50, a gente chegou 6 da tarde, a gente esperou até 8 horas a mala, e o nosso voo para Campo Grande era 11h50. Aí o Danilo falou, cara, vamos dormir aqui, não tem como. E aí, rapidinho, eu peguei, reservei um hotel ali perto. A gente até cogitou ir para um hotel que é dentro do aeroporto, esperar até as 11h50 para chegar, mas preferimos dormir mesmo, fora do aeroporto, e mudar o voo, que inclusive, eu fiz tudo pelo app da Latam em, tipo, 2 minutos.
a troca de voo. Então foi super tranquilo, bem diferente da Ibéria, que eu tive que ligar, tive que esperar, eu tive que, tipo, falar em inglês, enfim. Então, isso foi muito bom, tá? E aí trocamos, aí a gente dormiu, então, em Guarulhos, aí já pedimos uma comida brasileira, né? Pedimos parmegiana lá, com arroz, com batata frita. A Maria parecia que nunca tinha visto comida, porque ela enfiava um monte de batata na boca, assim, tadinha. Porque ela tava com fome, né, do avião, que ela só tinha comido papinha praticamente. Aí comemos, dormimos, e aí a gente conseguiu acordar um pouquinho mais tarde, né? Então a gente acordou 5 horas da manhã. É porque a gente tinha acordado, tipo, meia-noite, né, no fuso horário daqui. E aí, foi ótimo, tá? Então, chegamos no Brasil, aí nesse voo... chegamos em Campo Grande, aí nesse voo pra Campo Grande, ela acabou... mamãe, a mamãe tá contando. Você tá dando tchau? Isso. Ela acabou dormindo o voo inteiro, então a gente também dormiu, descansou, chegamos ontem. E aí, chegamos, já tivemos que todo mundo ir trabalhar, e aí a avó já queria ver a Maria, já ficou com a avó um pouco e tudo mais. E aí a mala, a gente tinha colocado só um pouco de roupa pra bater ontem, e aí a mala mesmo ficou pra gente desarrumar praticamente tudo hoje. Então hoje eu acordei mais cedo pra fazer isso, o Danilo tinha me ajudado com algumas coisas, mas finalmente desfizemos todas as malas. Tem um monte, tipo, quilos de roupa que a gente precisa lavar. Aí eu já separei o que eu vou mandar lavar na lavanderia, que precisa lavar na mão e tudo. E as coisas que vão pra máquina já estão numa fila, né? Que quando terminar essa remessa eu vou colocar mais e aí a gente vai. Ontem tivemos que pedir iFood, né? Pra almoço, pra janta. Hoje a gente já vai se organizar um pouco mais, porque agora eu já finalizei as coisas da viagem, né? Falta só as roupas. E é isso. Então a Maria acabou de acordar. Vou dar atenção aqui pra ela, né? Ela terminou de mamar também, né, meu amor? E depois eu volto pra vocês pra contar curiosidades curiosas, que eu acho que tem bastante coisa pra contar pra vocês de curiosidades curiosas, pra contar pra vocês o que foi bom, o que foi ruim, o que eu faria diferente. Enfim, eu anotei algumas coisas que eu acho que é legal a gente fazer um post-mortem aqui da viagem. E é isso, então chegamos, estamos em casa, estamos quase 100% ajustados aqui e nos vemos no próximo vídeo.